Compartilhar a palavra de Deus nesta noite, no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo número 13, onde fala de algumas parábolas de Jesus, quando Jesus fala para o povo, para a multidão, por meio de parábolas. E aqueles que já leram o texto, já compreenderam em parte, quem sabe hoje elucida-se mais um pouco. Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Feche os seus olhos, ore a Deus, peça que Ele ilumine a sua mente, com a palavra que vem dEle. Que isso aqui seja mais do que um ajuntamento de conhecimento, de sílabas, de letras, mas que seja uma caminhada com Jesus de conhecimento, que seja uma elucidação do próprio Cristo em nossos corações, que nós já possamos anelar o segredo e o milagre de conhecermos a Cristo. Nós queremos tantos milagres nas nossas vidas, já experimentamos alguns deles, temos experiências com Deus, de coisas sobrenaturais que nos aconteceram, da mão dEle intervindo sobre nós, mas nós clamamos pouco pelo milagre do conhecimento de Cristo. Podermos conhecer Jesus é um milagre, é uma intervenção do Todo-Poderoso, porque a própria palavra diz em Mateus 16 que aquilo que nós podemos conhecer de Cristo não é carne nem sangue que nos revela, mas é o Pai. É a intenção de Deus revelar o Filho para nós, através do Espírito Santo, testificar. Que nós possamos também ter mais esse sonho na vida, entre tantos outros sonhos que temos, Pai, entre tantas outras coisas mais que desejamos, entre tantos outros milagres que queremos, que possamos, Pai, também querer conhecer a Ti, a verdade das Tuas Escrituras, aplicarmos isso para as nossas vidas, não termos, Senhor, a prerrogativa das nossas escolhas, não querermos sermos Deus de nós mesmos, não querermos ser, Senhor, os nossos próprios guias. Como pode um cego guiar outro cego? Se nós somos cegos, como é que podemos nos guiar? Sê Tu, Senhor, iluminação para nossas mentes, para o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor.
Perdoa os nossos pecados. Porque nós sabemos que o pecado, Senhor, ele nos afasta da presença. E a Tua presença, Senhor, em nós, vale mais do que tudo. Vale mais do que a própria vida. Se for para viver sem a Tua presença, Senhor, é estar morto. É viver só no aguardo, Senhor, do término da contagem dos dias. Mas a Tua presença nos inspira, Pai, como se a vida nunca fosse terminar. Dentro de nós já há latente uma eternidade. Nós já olhamos, Senhor, para aquilo que vamos fazendo e contamos contigo para um amanhã. Tu és o nosso futuro, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, perdoa as nossas palavras, nossos pensamentos e os nossos atos que não condigam com o que somos e o que Tu fez de nós. E leva-nos, Senhor, sempre, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo, ele fala de algumas parábolas e Jesus usou metáforas, parábolas, para compreensão, valendo-se do entendimento da época. Ele começa contando a parábola do semeador, até porque a época de Jesus não havia o grande agronegócio que há hoje. Então havia sim o trabalhador rural, o pequeno agricultor. E ele começa então dizendo o seguinte, que o reino dos céus é como uma semente que é lançada na terra. Mas é uma semente. A terra são os nossos corações. E ele vai dizendo que, dependendo de como nós estejamos, nós podemos ser uma terra pedregosa, que tem pouco solo, e a semente, quando cai em nós, não encontra substância para se permanecer, para crescer, e até cresce e flora, mas o sol logo bate e queima. Outras são lançadas em um solo ainda mais duro, e o passarinho vem e come. Mas outras são lançadas em solos férteis, em corações receptivos, em pessoas que estão dispostas a compreender o que significa o reino dos céus e assumir para si. Mesmo que seja uma coisa aparentemente insignificante, de pouco valor, uma semente. Jesus também está abrindo os nossos olhos para dizer, olha, prestem atenção no que é realmente digno de valor. É o que é grande e precisa ter esplendor em si mesmo. Ou você esquece que do pequeno, do grão, da semente, dependendo de quem você seja e de como você esteja e da disponibilidade que você se entregue, se coloque, aquilo pode se frondar, pode crescer. Então não despreze aquilo que aparentemente pode ter pouco valor. Não desconsidere ensinamentos que podem parecer apenas conselhos. Guarde no coração e submeta a Deus. É isso que a parábola do semeador começa contando. Ele continua e ele depois vai falar do joio e do trigo. Aí ele já fala de duas sementes.
uma boa e uma ruim. E nós somos capazes de produzir as duas. E ao mesmo tempo, é capaz de crescer em nós algo bom e algo maligno ao mesmo tempo. É possível que o nosso coração ele tenha coisas boas e coisas ruins. E aí perguntaram a Jesus, disseram, a parábola diz assim, os servos do dono da terra perguntaram assim: queres, Senhor, que arranquemos o joio? Ele disse: não. Possa ser que mexendo lá, você também tenha que arrancar o que é bom. Deixa que cresçam juntos, e quando crescer, haverá separação. Eles mesmos se mostrarão. Agora, quando crescer, arranque e queime. E então nós chegamos na parábola da rede, quando ele diz: o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Desnecessário elucidação da parábola, apenas preciso que tenhamos um pouco de tempo de pensar no que Jesus está falando, de imaginar a cena. Ele está dizendo o seguinte, que no mundo é um grande mar, e um dia passará-se uma rede, e essa rede vai apanhar toda sorte de peixes. Vai ter peixe bom, peixes bons e peixes ruins. Estando a rede cheia, os pescadores então levam as redes para as margens, para a praia, e começam a fazer separação. Os bons peixes, ele vai colocando nos cestos, e os peixes ruins, ele vai lançando, jogando fora. A pergunta que precisamos fazer para nós nesta noite é: quando essa rede passar, que tipo de peixe nós somos? Nós somos robalo? Nós somos salmão? Ou nós somos traíras? Que tipo de peixe nós somos? Nós somos sargaço? Nós somos lama? Nós somos imprestáveis? Ou nós somos peixes que podem ser ajuntados, que podem ser aproveitados para o reino? O mundo está aí, a rede vai passar, e ele diz que isso será no fim desta era. E esta era, ela pode ser a era da segunda volta de Jesus, que anunciará a segunda volta. Pode ser a era que já passou, que era a era de Jesus, dos discípulos. Mas também essa era pode ser a nossa era, porque todos nós temos princípio, meio e fim. Sendo então
mais considerada essa era sendo como a nossa passagem por essa vida, a minha e a sua passagem por essa vida, no final, que tipo de peixe nós somos? Muitos vão querer dizer assim: eu sou o que sou, mas não tenho culpa de ser. Porque, como gosta de dizer Luana, eu não pedi para nascer, eu nasci, tenho que me formar, tenho que trabalhar, tenho que cuidar dos como é o nome? Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, E a gente vai se colocando então em uma posição existencial, onde a gente vai, de certa forma, nos livrando das nossas responsabilidades e responsabilizando os demais, o mundo. Eu não pedi para ser filho do meu pai e da minha mãe, eu podia ter sido filho de outro pai e outra mãe. Eu não pedi para ser filho de Maria das Graças e Leonardo Guzmão. Eu podia ter sido filho de uma outra família, mas eu fui filho de Leonardo Guzmão e de Maria das Graças, e eu não tenho culpa. Então, por causa disso, eu vou deixando que a vida vá me tornando qualquer tipo de espécie. Quando é o momento em que nós paramos na nossa existência e nós dizemos assim: eu posso fazer diferença na minha vida. Eu quero transformar a minha vida a partir de hoje em uma vida que seja abençoada por Deus. Ou você pode transformar a sua vida em uma vida abençoada no seu trabalho. Você pode fazer da sua vida uma vida abençoada pela sua família. Mas você esquece que se você fizer da sua vida uma vida abençoada por Deus, todas as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. O próprio Deus cuidará de abençoar a família de Valdemir. O próprio Deus cuidará de abençoar o trabalho de Rênola. O próprio Deus cuida de nós. Então eu tenho a condição de escolher ser Deus na minha vida e sair abençoando as minhas vontades e os meus sonhos e os meus desejos, ou eu entrego a minha vida a Deus e deixo que Ele faça por mim. E aí, nessa caminhada, eu preciso aceitar aquilo que Ele vai me fazendo, o que Ele vai afetando em mim, de forma que eu vou sendo transformado. E eu posso ser até transformado em algo que eu nem era antes. Porque a vida, ela aceita transformações, Alberto. A vida, ela é acessível a mudanças, seminarista Magda. A vida não tem problemas com transformações. Eu gosto muito do padre Antônio Vieira, que viveu entre nós no século XVII. Fernando Pessoa disse que, como o padre Antônio Vieira, ainda não houve igual como erudito na língua portuguesa. E eu gosto muito dos ensinamentos, que quando eu começo a achar que a vida pode me fazer algo maior, eu busco algumas coisas do padre Antônio Vieira, para que eu possa me diminuir, para que eu possa me encontrar. E uma das suas falas, o padre Antônio Vieira disse que na cruz de Jesus, 4 homens morreram. Houveram 4 mortes no dia da morte de Jesus. 4 pessoas morreram no mesmo dia, relatadas biblicamente.
Judas, o ladrão escarnecedor, o ladrão, segundo a teologia católica, o bom ladrão, o Dimas, e Jesus. 4 seres, 4 pessoas morreram no mesmo dia que Jesus morreu. Judas morreu de uma maneira grotesca. E Judas foi um sujeito, um homem, que começou bem na vida. Ele escolheu certo na hora certa. Quando Jesus passou e o chamou, ele escolheu Jesus. E ele foi um dos 12 discípulos. Ele foi contado entre os apóstolos. Ele não abandonou a caminhada. Ele foi tesoureiro da turma, do grupo, da igreja da época. Mas no momento da vida de Judas, ele simplesmente se perdeu existencialmente. E ele chegou ao ponto de ter uma morte drástica. Ele suicidou-se. E tudo muito rápido, de um dia para o outro, Judas assim saiu do cesto dos bons peixes e foi lançado fora. Então Judas foi um homem que começou bem, fez escolhas boas, caminhou, mas terminou pessimamente. Terminou a vida dele em tragédia. O ladrão escarnecedor, esse começou já mal. Esse era ladrão mesmo, foi a vida inteira ladrão. Na hora da cruz, lá crucificado, faltando ar, sendo comprimido o seu pulmão, ele ainda olhou para Jesus e disse assim: faz alguma coisa pela gente, o Senhor não é Deus? Então todo mundo gritando aí que você é Deus, faz, salva-te a ti mesmo e salva a gente também. Tu não vai fazer nada por nós? E morreu. Então o padre Vieira diz que Judas começou bem e terminou mal. Diz que o ladrão da cruz, o escarnecedor, começou mal e terminou mal. Fala do outro ladrão, que no final da vida dele agora, que morreu crucificado, pagando pelas consequências dos seus atos, porque era ladrão, mas na hora da morte veio sobre ele uma consciência profunda, e ele olhou para Jesus, e além de repreender o seu colega de roubo, ele ainda olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim. E ouviu a mais célebres das palavras que a Bíblia pode relatar para um homem do próprio Senhor: ainda hoje estarás comigo. Ele ouviu isso do próprio Jesus. O cara conseguiu, no fim da vida dele, mesmo sendo um cara que passou a existência inteira fazendo mal, conseguiu no fim da história dele
nos 46 do segundo tempo, o gol. Ele ouviu de Jesus dizendo: ainda hoje você vai estar comigo. Uma frase que queremos ouvir. Talvez tenhamos medo do ainda hoje. Ainda hoje a gente se assusta, porque a gente tem um certo receio, medo da morte. Alguns, principalmente uns que valorizam demais assim a vida, aí tem medo da morte. Ainda hoje não, peraí, mas que está com ele eu quero. Mas nós podemos também ouvir de Jesus: ainda hoje estarás comigo, vivo, e continuarmos vivos. Basta que entreguemos as nossas vidas a Ele. O chamado de Deus para conosco é um chamado para um reino que está perto. O reino de Deus é um reino próximo ao reino do mundo. Nós já enxergamos o reino de Deus. Nós já conseguimos ter reflexos do reino de Deus aqui dentro. Nós vivemos no mundo, mas já podemos fazer desse mundo um mundo aonde nós estivermos, um reino de Deus, um céu. Porque o que é o reino? O que é o reino de Deus e o que é o céu, senão um lugar aonde a ordem ou a vontade de Deus é plenamente cumprido.